vai fazer a revisão de biologia. Relembrando, né, os seres vivos eles são formados por células. Essa é a característica básica de todo ser vivo. Lembrando, vírus não possuem célula, eles são seres acelulares, por isso não são considerados seres vivos, né? E os que são seres vivos, eles são divididos em 3 tipos de células. Célula procarionte, que é esse tipo de célula aqui. Célula eucarionte animal, que possui esse formato de célula. E célula eucarionte vegetal, que vai ter ali o formato quadradinho e vai possuir núcleo. Olhando aqui, essa célula procariótica, ela só está presente nas bactérias. A gente não vai ver nenhum outro indivíduo com célula procarionte, sem ser as bactérias, tá? O que ela diferencia dessa aqui? Ela tem o material genético, o DNA, todo espalhado no citoplasma. Ele não está ali envolto por uma membrana nuclear. Tá? Aqui na célula eucariótica animal, igual a nossa célula, ele possui, né, a nossa célula ela tem várias estruturas, mas a principal característica ela possui uma membrana em volta aqui do DNAzinho que está bem guardadinho ali. Tá? Os seres vivos, eles podem fazer 2 tipos de reprodução. Tá? Então, pra gente relembrar um pouquinho, eles podem fazer reprodução assexuada, tá? Ou reprodução sexuada. A reprodução assexuada, as vantagens. Vai formar clones, vai ser rápido, de uma célula formam várias em minutos, tá? Então, por exemplo, agora, se a gente pensar, quando a gente deixa um objeto cair no chão, né? Não existe regra de 5 segundos, ele já está contaminado, tá? E esse objeto contaminado, ele vai ali pegar e multiplicar. Essas bactérias que estão ali presentes, elas vão se multiplicar por relação assexuada. Para elas é vantajoso. De uma célula vão formar várias. E aí, né, a vantagem também, elas ajudam a colonizar os habitats a partir de um só indivíduo. Né? E bactérias que são ali de vida livre, que não são parasitárias, elas vão auxiliar também a nutrir o solo. Desvantagens: a diversidade de indivíduos praticamente nula, claro, não tem variabilidade genética, não tem mistura de DNA, difícil adaptação a alterações em ambientes, não favorece a evolução das espécies, porque se tá o mesmo indivíduo ali, um formando vários, não vai ter como ter uma evolução. Reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, a vantagem é a variabilidade genética, a principal vantagem. Por mais que demore algumas espécies, né, se a gente pensar na espécie humana, a espécie lá dos elefantes, que demoram muito tempo de gestação, mas é vantajoso, porque o DNA, né, da mãe e do pai se misturam e vão dando características diferentes. E na reprodução sexuada, a desvantagem, né, o processo é lento e depende muito, tem um gasto maior de energia. Os seres vivos, eles também são divididos da sua forma alimentar, né? Então, por exemplo, se ele depende da energia do sol, a gente vai chamar de organismos autotróficos, tá? Então, eles dependem do sol, dependem da energia solar para poder sobreviver. Algas, as plantas, as cianobactérias são exemplos disso. E nós, né, e os outros animais, eles são heterótrofos, tá? Que obtêm o alimento vindo do ambiente. Eu preciso de outro ser vivo para poder obter meu alimento, obter minha energia. Relembrando um pouquinho sobre os cientistas que a gente viu, né? Então, lembra que antigamente o pessoal não se falava muito sobre reprodução, tinha tabu, né? Então não poderia falar que um ser vivo ele fazia reprodução sexuada com outro ser vivo, que era pecado. Então demorou muito para os cientistas começarem a fazer teorias sobre a origem da vida. Nós temos aqui algumas teorias, as principais, vocês têm lá na apostila de vocês várias teorias, mas as principais é a teoria da biogênese e da abiogênese. Na teoria da abiogênese,
O que acontece? Quem foi o fundador, o precursor, foi Aristóteles. A gente não pode esquecer dele, aquele filósofo lá que a gente vê em filosofia, em história, é esse mesmo. Tá? Então ele começou a verificar que os indivíduos eles faziam reprodução, mas ele não sabia explicar qual era a forma de reprodução. E aí ele começou a falar aqui sobre a existência do nada, o que seria essa existência de geração espontânea, de vir do nada. Ele acreditava, então, que se eu deixasse um objeto aqui e aparecesse lá a mosca, por exemplo, se eu deixasse um pedaço de carne aqui parado e viesse moscas, ele falava assim que essas moscas vieram de pragas, ou que essas moscas elas vieram porque surgiram no vento, explicações de poeira. Ele não conseguia explicar que elas se reproduziam. Então aqui na abiogênese, um princípio ativo ou uma força vital transforma a matéria inanimada em ser vivo. Qualquer coisa inanimada parecia lá um ser vivo. Os defensores, Aristóteles, Van Helmont, John Needham e outros, vocês têm ali o exemplo na apostila. E na teoria da biogênese, bio-vida, então uma vida dá origem a outra, é a teoria mais aceita. A vida se origina somente de outra já existente. Não importa se é reprodução assexuada ou reprodução sexuada, um indivíduo dá origem a outro. Defensores, Francesco Redi, Ali Spallanzani e Louis Pasteur, A gente vai relembrar um pouquinho de Francesco Redi. Francesco Redi lembra que ele viu os causos, ele separou os frascos de carne que estavam abertos, e as moscas vinham, colocavam seus ovos, os ovos formavam larvas e novas moscas, e os frascos fechados não tinham como as moscas terem acesso. Aí isso fazia com que ele viu, que as moscas elas precisavam se reproduzir, E tinha um ciclo de vida, com esse experimento. Só que Francesco Redi teve essa contribuição enorme para já cair um pouco a teoria da abiogênese, mas quem fechou a teoria da biogênese, dizendo que um ser vivo dá origem a outro, foi Louis Pasteur, que ele fez o processo de pasteurização, que até hoje a gente faz através da fervura do leite, então daquele choque térmico. Nós temos ali os exercícios da apostila. Tem ali um exemplo. Deus disse: produza terra, plantas, ervas que contribuem somente e árvores frutíferas que deem fruto, somente a sua espécie ou fruto contém a sua semente. E assim foi feito. Deus disse: populem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Ali aquela parte de Gênesis. O texto está relacionado com a hipótese de origem dos seres vivos. Ali seria o criacionismo, que um ser supremo dá origem aos outros seres vivos. Na 2, qual o maior argumento utilizado para desacreditar na panspermia? A panspermia a gente viu nas outras aulas. Eles acreditavam que os seres vivos eles eram oriundos de fragmentos de rochas vindos de outros planetas. Na 3, diferencia a teoria da abiogênese e teoria da biogênese, asterisco nesta questão, Então, a biogênese, um ser surge do nada, os seres vivos eles surgem de matéria inanimada, e na biogênese, um ser vivo dá origem a outro através de reprodução. Nós temos aqui um exemplo na apostila sobre o Aedes aegypti. Sobre esse mosquito, a água parada, e teria que explicar sobre a abiogênese e biogênese. A água parada, ela ia surgir, os mosquitos do nada, surgiriam esses mosquitos através da água parada ali, das moléculas de água, poderiam formar novos mosquitos. E pela teoria da biogênese, os mosquitos dependem da água para colocar seus ovos, os ovos eclodem, formam larvas, essas larvas formam novos mosquitos. Ok, pessoal? Só para relembrar da evolução, nós temos 2 nomes principais, que é Lamarck e Darwin, Lamarck, ele acreditava na lei do uso e desuso, conforme quanto mais você utiliza um membro, mais desenvolvido ele ficava, e Darwin na seleção das espécies.
espécies, né? A mais apta, ela consegue sobreviver por mais tempo. Ok, pessoal? Até mais!